2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino. Eu exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado em tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus propósitos, seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdadeira vontade, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos e faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Amém. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, graças nós te damos porque mais uma vez o Senhor nos dá esse tão grande privilégio de nos reunirmos aqui para prestarmos o nosso louvor ao Deus da criação, ao Deus da nossa redenção, ao Deus da nossa vida, Senhor. E nesse momento, pela tua graça, pelo nome soberano de Jesus, nós abrimos a sua palavra mais uma vez, com o desejo de que o Senhor fale conosco, nos direcione, nos ensine, nos toque, nos mova para ter uma vida cada dia mais segundo os seus propósitos, Pai. Cada vida aqui, Senhor, cada alma, cada família aqui representada, Senhor, que esteja diante de Ti, que sonda mentes e corações, que é poderoso para trazer luz às nossas consciências, Pai. Que a sua palavra mais uma vez nos traga luz, nos edifique, nos ajude a viver uma vida para a tua glória, para teu louvor, pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. O mês de outubro, ele é um mês especial para a gente que tem uma fé cristã e que vem de uma linhagem reformada. Porque foi no dia 29 de outubro de 1517 que Martinho Lutero se posicionou contra a igreja da sua época e colou na porta da capela de Wittenberg suas 95 teses. Isso foi uma maneira dele chamar os pensadores da época, os pregadores, os líderes da igreja, a uma reflexão sobre a maneira que eles vinham conduzindo a vida da igreja, as doutrinas, a interpretação da palavra de Deus. Portanto, ali teve início o que nós chamamos de a reforma protestante. Um posicionamento protestante diante da situação da igreja que os reformadores estavam vendo e vivendo. De tudo o que foi colocado e ensinado, eles resumiram os seus ensinos e os seus princípios em 5 teses ou 5 princípios, o que nós chamamos de os 5 solas. Alguém já ouviu falar dos 5 solas? Já ou não? Pouca gente. Os solas é somente. E eles resumiram esse posicionamento que eles estiveram dizendo somente. Somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus toda a glória. Esse foi o posicionamento dos reformados. E entre todos esses princípios que a gente pretende refletir nesse mês de outubro, se Deus quiser, não só nesses 5 solas, mas em outros princípios que marcaram o posicionamento dos reformadores, eu queria começar falando desse primeiro que eles colocaram aqui, que é somente a Escritura. A primeira posição que eles fizeram foi somente a Escritura. E o que eles queriam com isso? O que é somente a Escritura? Quando a gente fala da Escritura, a gente fala da palavra de Deus. A Bíblia é sagrada. Essa revelação de Deus. Sabe que a gente chama a Bíblia de uma palavra divina e humana. Divina porque foi Deus que revelou a palavra de Deus. Deus inspirou. Inclusive o texto um pouco antes, no versículo 16, o apóstolo Paulo afirmou assim a Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, Deus inspirou os textos sagrados.
Deus soprou sobre os autores da Bíblia a sua palavra, a sua vontade, os seus propósitos a respeito de si mesmo, as suas leis. Ele soprou, ele falou com muitas pessoas do Antigo Testamento. Falou com Moisés sobre os mistérios da criação. Falou com os profetas e através dos profetas quais eram os propósitos que ele tinha para o seu povo. Falou por meio da pessoa de Jesus de uma maneira sublime, porque Cristo é o Deus encarnado. Falou por meio dos apóstolos. Deus então, ele falou, ele se comunicou a essas pessoas, transmitindo a sua vontade, transmitindo os seus mistérios, transmitindo a sua lei, transmitindo os seus propósitos eternos. Portanto, a gente chama a Bíblia de Sagrada Escritura inspirada por Deus, porque Deus a inspirou. Paulo está dizendo que cada palavra da Bíblia, cada expressão da Bíblia foi soprada e inspirada por Deus para que nós pudéssemos ser ensinados e instruídos na vontade dele. E ao mesmo tempo a gente chama de um livro humano. Por quê? Porque Deus transmite a sua vontade a seres humanos, a pessoas. Então, pessoas não como numa sessão espírita, que eles diziam estar inconscientes, mas a pessoas conscientes, eles entenderam o que Deus estava dizendo, eles entendiam por que Deus estava dizendo, eles entendiam o seu contexto social, o porquê daquela palavra. Deus transmitiu essa palavra às pessoas que assim escreveram para que chegasse a nós. Portanto, só a Escritura é só isso que foi revelado por Deus. Só a palavra de Deus. E a gente pensa, por que é necessária essa afirmação de só a Escritura? Ou só a palavra? Porque o contexto em que os reformadores estavam era um contexto onde o catolicismo entendia e entende que o Papa ele está acima do que foi revelado. Isso não é uma crítica, isso é uma maneira do catolicismo entender a revelação bíblica e como os devem se revelar com a palavra revelada. Então a fé católica, ela entende que o papado ele está acima da palavra. Por isso que ele tem autoridade para mudar. Se ele quiser mudar o dia, ele pode mudar. E isso não é um pecado dentro do pensamento católico, porque eles entendem que, de fato, eles têm autoridade sobre isso. E outra coisa, eles entendem que a palavra ela era progressiva. Ou seja, Deus falou e Deus continua falando por meio deles. E é por isso que também na fé católica eles puderam acrescentar muitas coisas. E isso é natural para o pensamento católico. Por exemplo, eles no período medieval, nesse período da Reforma, eles acrescentaram as indulgências. Ou seja, se você tivesse um pecadinho, você pagaria determinado valor e você ficaria livre do seu pecado. Se você tivesse um pecadão, você ia ter que parcelar o teu pecado porque ficou muito pesado. Você cometeu erros muito graves. E isso não é bíblico, mas para eles era legítimo, porque eles poderiam acrescentar isso. Isso faz parte da confissão. Eles podiam colocar indulgências, eles acrescentam o conceito dos santos como mediadores. Isso não é bíblico, mas eles acrescentam porque na fé católica entende-se que é permitido fazer isso pelo papado. Eles acrescentam Maria, eles acrescentam tantas coisas que faz parte. Então, por que Lutero e os reformadores diziam só a Escritura? Por que foi necessário esse princípio? Eles estavam dizendo, nós queremos só a palavra previamente revelada por Deus. Nós não queremos a palavra acrescentada, nós não queremos aquilo que vem de pensamentos pessoais dessa geração. Não, nós queremos somente a Escritura, somente a palavra, somente até onde os irmãos do princípio creram que Deus estava falando e isso nos basta, isso nos é suficiente. É óbvio que esse pensamento acaba também falando com a gente. Porque, primeiro, nós não estamos dizendo que Deus só fala por meio da palavra, mas que a maneira absoluta de Deus falar é por meio da sua palavra. A maneira absoluta de nós conhecermos a natureza de Deus é por meio da sua palavra. Deus pode falar de outras formas? Pode. Deus fala como Ele quer. Paulo fala aos Romanos que Deus se revela na natureza criada. Quando a gente olha para as coisas criadas, a gente vê Deus. E é impossível não ver Deus. Eu concordo com isso de todo o coração. Paulo fala, todo ser humano é indesculpável a respeito do Criador. Por quê? Porque a criação revela a natureza de um Criador. E de fato, não tem como a gente pensar nas coisas criadas, não tem como a gente pensar no corpo humano,
eu fico pensando na visão, na audição, no tato, no olfato, e eu falo, alguém ter planejado isso. Eu penso na perfeição do encontro que há entre seres humanos, entre macho e fêmea, nessa maneira que nós temos de produzir, isso é um milagre. A maneira que o homem e a mulher foram feitos para se encontrarem um com o outro, como Deus os preparou. E sempre cito que pensar que dentro da mulher, Deus colocou toda a estrutura, ou alguém colocou toda a estrutura para que outro fosse gerado, isso é um milagre. Que dentro do ventre, o feto ele é alimentado, ele respira, e não é um milagre isso, não tem como a gente negar. E quando nasce sem dente, mas do seio da mulher sai o alimento mais perfeito que existe. Como não dizer que não existe um Criador e um Pensador por trás de tudo isso? Por isso Deus fala e se revela por meio da criação? Sim, Deus fala e se revela por meio da criação. Deus fala por meio do seu Espírito dentro de nós? Lógico que fala. Quantas vezes Deus fala com o seu espírito, você sabe que está errado, você sabe que você não deveria fazer desse jeito, você sabe que você não deveria estar aqui, Deus fala o tempo todo dentro de nós e nós sabemos disso. Deus fala por meio de pessoas, fala. Nós chamamos de profetas na nossa cultura pentecostal, fala. Pode falar da maneira que ele quiser, mas a gente não pode negar que tudo isso exige muito cuidado, porque, por exemplo, aquela geração de profetas que regiam o destino da igreja, Jesus falou que acabou em João Batista. Então a gente não está mais sendo regido por profetas e profecias. Então se alguém tiver um sonho dizendo, olha, Deus mostrou para mim que os homens têm que pintar o cabelo de azul e as irmãs de vermelho, não está na palavra. Deus pode falar por meio de sonhos? Pode. Eu raramente sonho, mas quando eu sonho, só sonho coisas esquisitas. Se eu fosse compartilhar aqui, tinha tanto sonho para compartilhar, mas eu guardo no coração, porque vai que eu tomei Coca-Cola antes de dormir, e não era revelação, né? E isso também é muito sensível, porque eu lembro uma vez que trabalhava numa empresa, e a empresa contratava empresas de transporte para levar quando era muita coisa. E eu era quem acompanhava esses motoristas com a nota para fazer a mediação. E eu ia pegando amizade com eles, né? E um dia um motorista falou assim para mim, ele dirigindo, e ele falou assim para mim, você é evangélico? Eu falei, eu sou. Ele falou, tem uma coisa muito séria contra vocês evangélicos. Eu falei, qual delas, né? Ele falou assim, vocês não acreditam em imagens, vocês não acreditam em Santo Expedito, eu sou devoto de Santo Expedito. Aí eu falei assim, não, a gente realmente não acredita. Aí ele falou assim, mas eu tive uma experiência. Eu deitei num quarto, o meu quarto ficou todo colorido. Imagina eu nessa situação, só ele, não tinha ninguém para ajudar. E meu quarto ficou todo colorido. E eu vi Santo Expedito saindo da parede, vindo no meu encontro, assim. E detalhe, quando ele falava isso, as lágrimas corriam, mas corriam. Estava com medo até dele não estar enxergando que ele estava dirigindo, né? E as lágrimas corriam, ele falou, vai falar que a minha experiência não é verdadeira. Eu falei, meu Deus do céu, né? O que você vai dizer? Se eu não queria ofendê-lo, mas a primeira coisa que eu perguntaria ele tinha um probleminha com álcool. Você bebeu no dia? Não, né? Mas eu não falei isso para ele. Outra pergunta que eu faria, você comeu melancia? Porque com melancia a gente sonha antes de dormir, já viu? Mas eu não perguntei nada disso. Eu falei assim, olha, meu irmão, eu não acredito nisso, eu acredito na palavra de Deus. E com isso a gente percebe que é importante a gente centralizar a palavra de Deus acima das nossas experiências pessoais. Porque se nós temos direito de ter experiências, por que eles também não têm? Ou por que os outros também não têm? E mais, as experiências, elas acontecem em todos os meios religiosos. Até quem não tem religião tem experiências. E qual o caminho para a gente organizar isso? É a palavra de Deus. Se está de acordo com a palavra de Deus, amém. Se é assim que Deus ensina, amém. E se não for, sinto muito. Tive que lidar, eu dou aula de hermenêutica, e a irmã falou assim, eu tive visão, assim, o que você vai dizer, irmã da igreja? O que você vai dizer das minhas visões? Eu falei assim, e ela contou emocionada, eu falei, mais uma enrascada, né? Eu falei, irmã, eu respeito todas as suas experiências pessoais, mas se elas estiverem de acordo com a palavra de Deus, elas são de Deus. Se não estiverem, não são de Deus, e ponto final. Porque a autoridade maior da vida da igreja é a palavra de Deus revelada. É por meio dela que Deus nos ensina, nos instrui e se revela a nós. Amém? E a questão é, como a gente pode viver essa contínua reforma por meio da centralidade da palavra? Como trazer a palavra de Deus para o eixo da nossa caminhada espiritual? Coloquei aqui algumas observações só. Primeiro, percebendo que ela precisa ser pregada e ensinada.
Porque essa foi a ordem que o apóstolo Paulo deu a Timóteo. Ele falou, meu filho, pregue a palavra. Pregue a palavra. E não pense que esse era um desafio fácil para Timóteo. Não era um desafio fácil. Timóteo era um homem jovem. Muita gente questionava a autoridade de Timóteo, porque falou, que esse moleque para ensinar a gente? Mas prega a palavra, que ninguém duvide da sua juventude. Pregue a palavra. Era difícil para ele, porque ele tinha uma comunidade confusa. Ele pastoreava uma comunidade confusa. Imagina uma igreja formada por judeus convertidos, judeus legalistas, apegados ao ponto e à vírgula da lei. Cada detalhe, judeu que sentava no banco da igreja falava assim, esse pessoal não guarda o sábado como devia guardar. Isso não tem entre a gente, mas lá tinha. Gente que julgava, assim, falou, esse não guarda o mandamento como devia guardar. E Timóteo olhando esse caos, e ao mesmo tempo nessa igreja tinha gregos convertidos, e o grego era liberalzão. Não tinha esse negócio de lei, não aprendeu esse negócio de lei. Eles estavam aprendendo, gente convertida. Agora você imagina uma igreja com um monte de judeu tradicional e um monte de tatuado convertido convivendo no mesmo espaço, liberava gente. Precisa... E o que é interessante é que em meio a todo esse caos, Deus fala a Timóteo, você é pastor, pregue a palavra. A sua missão é pregar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que coloca a ordem no caos da nossa existência. É a palavra de Deus que coloca a nossa família em ordem. É a palavra de Deus que coloca os nossos sentimentos em ordem. É a palavra de Deus que coloca a nossa maneira de lidar com a vida profissional em ordem. É a palavra de Deus. Só Ele é capaz de colocar o mundo, a igreja, a vida em ordem. Portanto, prega a palavra, pregando a palavra. E como a gente pode viver literalmente isso na vida da igreja? Como a gente pode viver? Primeiro, tendo uma igreja que entende essa centralidade. Que começa pela liderança. Nós que estamos à frente da igreja, a gente precisa entender que a função primordial de um pastor é pregar a palavra de Deus e orar pela igreja. Olha, os apóstolos não abriam mão disso, gente. Diante do caos, diante das confusões, diante de tudo, falou, gente, arruma diáconos para cuidar das questões das interlinhas. Nós temos uma missão, nós precisamos interceder e nós precisamos pregar a palavra de Deus. Então, primeira coisa, tendo uma liderança que mergulha nesse desafio, que não é fácil, não é simples, não é pequeno. Olha, você ficar debruçado num monte de livro, tentando entender a palavra de Deus, entender os mistérios de Deus, não é um desafio pequeno. É tão sério isso que Paulo, lá em 1 Timóteo 5,17, ele falou assim, os presbíteros que se dedicam ao ensino da palavra, eles devem ser mais bem remunerados, porque Paulo entendia que passar a hora dedicado ao estudo da palavra, mergulhados em livros, mergulhados na palavra de Deus, é um desafio que não é pequeno. Eu já disse algumas vezes que eu mergulho nesse desafio e eu leio, escuto, anoto, eu pego um monte de folha de sulfite, acabo com as folhas de sulfite da firma, de casa, é um caos. Eu vou fazendo tudo anotando em folha de sulfite, eu gosto de fazer em folha de sulfite. Aí depois eu deito no sofá ou na cama com a luz apagada, com os olhos fechados e fico um tempão pensando sobre tudo que eu li. Minha mulher passa e fala que você está fazendo pregação, né? Eu estou fazendo pregação, me deixa quieto, por favor, que é um momento de silêncio. Mas eu fico com meus olhos fechados, fechados, e é incrível como eu faço isso, e eu nunca na minha vida tive um momento que eu fiz uma pregação que antes não mexeu com o meu coração. Porque a palavra de Deus, ela é capaz de fato de penetrar no nosso íntimo. Eu lembro uma vez que eu li que se você tiver uma pregação, se você for fazer uma pregação que antes não fez você, não a faça. De fato, eu nunca consegui me debruçar na palavra de Deus sem me sentir completamente tocado e exortado por ela. Portanto, primeira coisa, para centralizar a palavra de Deus, a gente precisa de uma liderança que entende que isso é prioridade no nosso ministério. Pregar, ensinar e exortar a igreja por meio da palavra. Segundo, ter uma igreja que entende isso. Você sabe que muita gente não entende que pregação e ensino é trabalho. Eu já contei para vocês a história do pastor. E é verdade isso. Ele estava preparando o estudo e o sermão do fim de semana, e da sala pastoral dele, do gabinetezinho pastoral, tinha uma janelinha que dava para ver a rua, e as pessoas da rua também o viam. E passou um irmão indo para a feira e falou assim, olhou o pastor lá, sentado com um monte de livro, falou assim, ei pastor, está dando uma descansada? Imagina o pastor, coitado. Falou, não irmão, eu estou trabalhando. Aí o irmão voltou, mas aí o pastor... Quando a gente fica muito tempo debruçado em livro, a gente cansa a cabeça, cansa o olho, cansa tudo.
Aí ele cansou e falou, precisa tomar um café. Tomou um café e viu umas folhas assim na calçada e foi dar uma varrida nas folhas, dar uma organizada para distrair um pouco, esticar o corpo. Aí o irmão estava voltando da feira, falou assim, pastor, agora você está trabalhando, hein? Falou, não, irmão, estou descansando agora. Muitas vezes a igreja não entende que essa dedicação ao ensino, ao estudo, faz parte de um trabalho que exige muita dedicação. Isso é muito desafiador. Muita gente entende que pastor de verdade é aquele que busca o gás, que busca o teu filho na escola, que vai 4 vezes por mês na tua casa. E essa não é a essência da função pastoral, segundo a palavra de Deus. Não que a gente não deva fazer, mas essa não é a essência da função pastoral. E sem dizer que a gente tem que entender que quem faz isso enfrenta muitos desafios. Timóteo, por exemplo, que queria cuidar da sua igreja por meio da palavra, enfrentava os problemas de saúde, enfrentava problemas emocionais. É assustador no nosso tempo, tanto de pastores cometendo suicídio, angustiados, ansiosos, porque esse trabalho é difícil, ele é árduo, ele é puxado. E detalhe, o mundo espiritual não se posiciona diante de pessoas que vão dizer aquilo que você gosta de ouvir. O mundo espiritual, ele vai lutar contra aqueles que querem dizer aquilo que você precisa ouvir. Então, todo pregador, todo expositor, todo professor, todo irmão que se dedica a ensinar a palavra de Deus, sabe que vai enfrentar uma oposição espiritual terrível. Por isso que quando Paulo escreveu a Efésios, lá no capítulo 6, ele fala assim, irmãos, orem por mim, intercedam por mim, para que quando eu abrir a minha boca e for pregar, eu tenha estrutura para anunciar as verdades do Evangelho, porque ele sabia que todas as vezes que ele estava pregando o Evangelho, ele sentia uma posição terrível sobre a vida dele. Então orem, essa não é uma luta fácil, esse não é uma questão fácil. Portanto, como centralizar? Tendo uma igreja que entende a importância da palavra de Deus. E por que a gente tem que entrar nesse desafio? Alguns benefícios para a gente concluir. Primeiro, porque quando a palavra de Deus é ensinada e exposta, é Deus quem fala. Olha, acima das minhas experiências, acima das minhas conclusões, acima dos meus sentimentos, quando a gente expõe a palavra de Deus, é a voz de Deus entre nós, irmãos. Como a gente precisa ouvir a vontade de Deus. Como a gente precisa ouvir a voz de Deus. Como a gente precisa disso nos nossos tempos. Segundo benefício que isso traz é proteger a igreja de Cristo das falsas doutrinas. Vocês já olharam para o lado e o tanto de igreja que existe nos nossos tempos? Aliás, um dos gritos da reforma protestante foi justamente essa. Não são mais os líderes que interpretam a Bíblia. Todo mundo tem o direito de lê-la e interpretá-la. Isso nos abençoou muito, mas também trouxe consequências. Porque olha o tanto de doutrina que criou-se depois disso. Cada um passou a trazer a sua interpretação, a sua compreensão. E olha o tanto de doutrinas que existe no nosso tempo. E qual é a maneira da gente se proteger de falsas doutrinas? E eu não estou falando aqui, gente, de comunidades cristãs sérias que pensam em alguma coisa diferente da gente. Porque existem doutrinas que são essenciais. Entender Cristo, entender que é somente por Cristo, entender a glória de Deus, entender o projeto redentor. E existem doutrinas que são ensinos sobre como os salvos devem viver. E é nessa hora que muitas vezes a gente se diverge, porque alguns entendem que tem dia, outros divergem em relação ao dia, outros divergem em relação ao alimento, outros divergem se é Deus que escolhe, se é a gente que escolhe, se tem dom de língua, se não tem dom de língua. Isso faz parte da maneira que a gente vive. Mas as questões essenciais entre os cristãos honestos, elas são lineares. Há um tempo atrás, alguém falou assim para mim, vocês cristãos são malucos. Eu falei, concordo, mas qual a razão que você diz isso? Ele falou assim, porque vocês de uma Bíblia tiram várias doutrinas. Eu falei, é verdade, mas se você acha que a gente é louco por isso, você não sabe nada da gente. Mas por quê? Falei, porque nós cremos que Jesus Cristo é o Deus Criador dos céus e da terra, que desceu do céu, veio ao mundo nos salvar e que morreu na cruz para que nós fôssemos redimidos. Ele parou, pensou e falou, rapaz, realmente vocês são piores do que eu imaginei. E nós cremos nisso. E esse pensamento maior está sobre os crentes honestos em Jesus Cristo, de que de fato Jesus é Deus, Ele é Salvador, Ele é o Deus encarnado que veio nos salvar. Portanto, eu não estou falando de comunidades que são honestas, assim como nós, e que têm limitações, assim como nós temos. Mas eu estou falando de gente que tornou a fé uma coisa mística, material, positivista, é palavra de poder, é copo d'água,
é campanha não sei do que, é prosperidade financeira. Essas pessoas que tornaram a fé uma coisa do mercado, de lucro. E como a gente vai se proteger diante de tudo isso? Por meio da exposição da palavra de Deus, porque ela contém a verdade que nos sustenta. É por aqui que nós somos protegidos por Deus. Um outro benefício é que, por meio da palavra, a gente conhece de fato a natureza de Deus. De fato, o caráter de Deus. Porque, gente, há tanta conclusão sobre Deus. Há tanto pensamento sobre Deus. E mais, é por meio da palavra que a gente de fato vem a Deus. Que a gente de fato entende o projeto redentor de Deus. Porque muita gente veio para a igreja. Já se declara que no Brasil, nós temos uma multidão de 50% da população se declarando evangélica. Mas pouca gente de fato veio a Cristo. Pouca gente entendeu de fato o projeto redentor de Deus. E é por meio da palavra que a gente vai entender o projeto redentor de Deus. É por meio da palavra que a gente vai conhecer a natureza de Deus. É por meio da palavra que nós vamos aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Portanto, mais o benefício, entender a salvação, entender a natureza do nosso Deus Redentor. E eu confesso que esse desafio não é pequeno para nenhum de nós. Mas eu tenho certeza que essa palavra continua eficaz e poderosa para trazer transformação e salvação para os nossos tempos. Eu tenho certeza que uma comunidade centralizada na palavra de Deus pode viver coisas ainda extraordinárias da parte dele. Todas as vezes que eu vou pregar, eu me tranco no meu quarto e eu falo assim para Deus: Senhor, eu sei o que nós temos para dizer é o que há de mais importante nesse mundo. Irmãos, nenhuma faculdade, nenhum livro, nenhuma filosofia tem para dizer o que nós temos para dizer. E é dito que todos aqueles que crerem, que se entregarem a Jesus por meio da nossa pregação, por meio da aceitação da palavra, terão a sua eternidade transformada. E há uma frase de um pós-reformador, John Wesley, ele dizia: gente, ou a palavra de Deus vai arrancar a gente desse mundo, ou esse mundo vai arrancar a gente da palavra de Deus. Mas se nós nos apegarmos à palavra de Deus, eu tenho certeza que cada dia mais, Deus vai nos tirar desse mundo e nos trazer aos seus propósitos eternos. E mais do que isso, eu tenho certeza que a palavra dos nossos lábios, ela é poderosa ainda para resgatar muita gente desse mundo para o reino eterno de Jesus Cristo. Portanto, que a palavra tenha poder e autoridade entre nós. Que a palavra tenha, sim, salvação por meio dos nossos lábios, por meio do nosso anúncio. Pelo nome de Jesus. Amém? Vamos orar?